Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Danilo, sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje nós teremos uma aula de Direito Processual do Trabalho 2, destinada aos alunos do quinto ano noturno da AEMS, mas, como eu já disse outras vezes, você que não é aluno do quinto ano, mas veio aqui assistir esse vídeo, veio nos prestigiar, eu fico imensamente feliz. Seja bem-vindo, espero que essa aula possa trazer algum proveito para você. É sempre bom tê-la aqui comigo. Pessoal, a nossa aula de hoje, ela é uma continuidade daquela aula que nós tivemos da última vez presencial, antes desta pandemia se espalhar, quanto ao preparo. Então, nós estudaremos hoje a questão do preparo os pressupostos intrínsecos para a interposição do recurso, tá? Teoria geral de recursos, preparo e pressupostos extrínsecos. E nós vamos também dividir nossa aula em alguns blocos. Bom, apenas fazendo uma revisão, né, coisas que nós já vimos antes, eu tinha mencionado para vocês acerca do preparo, que o preparo é o pagamento das custas mais o depósito recursal, sendo as custas no montante de 2% sobre o valor da condenação, ou em casos de ação julgada totalmente improcedente, ou de ação julgada extinta, sem análise do mérito, 2% sobre o valor da causa, né? E para que se interposse o recurso era necessário o recolhimento do preparo. E aí a gente começou a falar o que é do depósito recursal, e a gente começou a falar o que é o depósito recursal. O depósito recursal nada mais é do que uma garantia do juízo, né, para que se possa recorrer, e em havendo a improcedência do pedido, aquele valor do depósito já fica para uma futura execução. Em havendo a procedência do pedido, aquele valor do depósito vai ser restituído ao recorrente, tá? O valor do depósito recursal, nós já vimos também, ele se limita a um teto estipulado anualmente pelo TST, então o recurso ordinário um valor, recurso de revista outro, e os embargos um terceiro valor, né? E o valor dele é ou o limite do teto ou o limite da condenação, aquilo que acontecer primeiro, né? Então, nós até passamos na época lá das aulas presenciais na lousa, como que funcionaria a questão do recebimento. Colocamos ainda, isso é apenas uma revisão do que nós vimos na aula anterior, de que a comprovação do depósito recursal deve ser feita no mesmo prazo do recurso. Nada impedindo de você interpor o recurso no primeiro, segundo dia, né? Vamos ter em mente que a maioria dos recursos trabalhistas, de acordo com a Instrução Normativa 39/2016, o prazo é de 8 dias, né? Mas se, por exemplo, você interpõe um recurso no segundo dia do prazo, você tem até o 8º dia do prazo para recolher este depósito recursal. Se porventura você não recolher, o recurso vai ser considerado deserto. De igual forma, se você porventura recolher este preparo fora do prazo do recursal, ou seja, vamos imaginar que o prazo é de 8 dias, você recolhe aí no 9º, 10º dia em diante, do 9º dia em diante, o seu recurso também não será apreciado, o seu recurso será julgado deserto. Até aí foi apenas uma revisãozinha daquilo que a gente viu em sala de aula. Vimos ainda que que o depósito recursal será corrigido com o valor do índice da poupança. E aí falei o seguinte, olha, o depósito recursal, em se tratando de ME, né, de MEI, entidades sem fins lucrativos, empregadores domésticos, MEI, microempreendedores individuais, empresas de pequeno porte, de acordo com o artigo 899, parágrafo 9º da CLT, eles serão devidos pela metade, tá? Então, veja, quando eu falo devido pela metade, é o valor da condenação. Se há um valor da condenação lá de 20 mil reais, você tem que recolher 10 mil. Ah, Danilo, mas é 10 mil da primeira? Depende, qual é o teto do RO e por aí vai. Tranquilo? Já vimos isso daí. O que a gente começa a ver de diferente, de novo, em relação ao preparo, é que o preparo, a pessoa que for beneficiária da justiça gratuita,
as entidades filantrópicas e a empresa em recuperação judicial estão dispensadas do pagamento das custas. Estão dispensados. O artigo 899, parágrafo 10, fala que são isentos do depósito recursal os beneficiários da justiça gratuita, as entidades filantrópicas e as empresas em recuperação judicial. Então, quem tem justiça gratuita não recorre, entidade filantrópica não recorre e também não recorre às empresas que estiverem em recuperação judicial. Muito cuidado com isso. Por quê? Porque o examinador pode vir lá e falar assim, olha, a empresa fulana de tal, a empresa Sem Mundial, por exemplo, SA, ou a empresa Fax Não Conta, SA, está em recuperação judicial. Ela não recolhe o depósito recursal. Agora, a empresa Eterno Freguês está em recuperação extrajudicial. Ela recolhe. Então, cuidado. Não recolhe o depósito recursal as empresas em recuperação judicial. Extrajudicial recolhe da mesma forma, da mesma forma que as demais empresas. Importante mencionar também que a reforma trabalhista lá no artigo 899, parágrafo 11, né, ela acrescentou o artigo 899, parágrafo 11, sobre a questão de poder se substituir o depósito recursal por fiança bancária ou por um seguro garantia judicial, tá? Então existe a possibilidade de nós substituirmos o depósito recursal por um seguro, por uma fiança bancária ou um seguro de garantia judicial. Bom, o que mais que a gente tem sobre preparos? O que é importante nós mencionarmos? Nós podemos mencionar ainda o seguinte: vamos imaginar que uma empresa recolha, o recorrente recolha um valor a menor que o devido, ainda que seja 1 centavo, tá? Qual é a consequência? Antes da reforma trabalhista, nós tínhamos uma determinação de que o recurso seria julgado deserto. Hoje não mais, né? De acordo com a OJ 140 da SDI 1 do TST, se houver um valor recolhido a menor, o recorrente será intimado para que no prazo de 5 dias complemente, ou seja, recolha o valor que falta. A OJ 140 fala, em caso de recolhimento insuficiente das custas processuais ou do depósito recursal, somente haverá deserção do recurso se, concedido o prazo de 5 dias, previstos no parágrafo 7º do artigo 1007 do CPC de 2015, o recorrente não complementar e comprovar o valor devido. Ou seja, se recolher a menor, o recorrente é intimado para recolher essas diferenças. E em não recolhendo, o processo será julgado, o recurso, será considerado deserto. Ou seja, recolheu a menos, prazo de 5 dias para recolher a diferença, tá? Existe uma súmula, a súmula 128, ela traz 3 itens muito interessantes sobre o preparo, sobre o depósito recursal. E o primeiro item que ela menciona, lá no item 1, súmula 128, item 1 do TST, ela fala que a cada novo recurso deve-se recolher o depósito recursal até o limite da condenação. Isso daí a gente já bateu um papo a respeito, ou seja, eu devo recolher, a cada vez que eu recorrer, eu devo recolher o depósito recursal, exceto quando eu já chegar no limite da condenação. Então, vamos imaginar que o limite da condenação, nós temos lá, condenação R$15 mil. Aí, depósito, o teto do recurso ordinário é 10 mil, eu recolho 10 mil. Ok, o teto do recurso de revista é 20 mil, mas eu já recolhi 10 de uma condenação de 15, eu preciso recolher apenas R$5 mil. O próximo recurso, eu não preciso recolher mais nada, tá? Então, fiquem atentos quanto a isso, que eu devo recolher a cada recurso até que eu chegue no limite da condenação. Cheguei no limite da condenação, eu paro de recolher, tá? Em caso de condenação solidária, o depósito recursal, vamos imaginar que as empresas A e a empresa B são condenadas solidariamente, não subsidiária, hein? Solidariamente. O item 3 fala, havendo condenação solidária de 2 ou mais empresas. Ou seja, eu estou diante de uma condenação solidária. Eu posso cobrar de uma ou de outra, tá? Então, em havendo a condenação solidária, o recolhimento de uma das empresas, então empresa A e empresa B são condenadas solidariamente.
Empresa A faz o recurso e recolhe o depósito recursal integralmente. A empresa B faz o recurso e não recolhe nada. Por quê? Porque o depósito feito pela empresa A vai se estender à empresa B, exceto quando a empresa estiver pedindo a exclusão da lide. Então vamos imaginar, empresa A e empresa B, as duas recorrem. A empresa A recolhe o depósito recursal, a empresa B não. Vai aproveitar para a empresa B? Num primeiro momento, sim. Agora, se a empresa A pleiteou a exclusão da lide, aí a empresa B também precisa recolher o depósito recursal. Tranquilo? Bom, ainda continuando sobre o depósito recursal, as ações com objeto de sentenças declaratórias não têm o depósito recursal exigido, súmula 161 do TST. Tá? Então, uma ação que tem uma sentença que apenas determina que se reconheça o vínculo empregatício de uns funcionários. Esta ação ela não precisa-se de recolhimento do depósito recursal. Outra coisa, pessoal, massa falida. A massa falida não recolhe custas. A empresa da massa falida de uma empresa está isenta de custas. Este é o entendimento da súmula 86 do TST. E o que mais que a gente tem sobre o preparo? Empresas jurídicas de direito público e o MP não são... As empresas jurídicas é ótimo. As pessoas jurídicas de direito público e o MP, o Ministério Público, não são obrigados a efetuar o depósito recursal, tudo bem? Então, repito, as pessoas jurídicas de direito público não há necessidade, estão isentas do recolhimento do depósito recursal, assim como também está isento do depósito recursal o Ministério Público do Trabalho, tá? No entanto, as empresas públicas estão obrigadas a depositar, da mesma forma que também estão obrigadas as sociedades de economia mista, tá? Ou seja, empresa pública e sociedade de economia mista deve recolher o depósito recursal? Sim, deve recolher o depósito recursal. Nós temos uma única exceção, que é a exceção descrita lá no artigo 12 do decreto 509 de 69, que diz respeito aos Correios. Então, os Correios é a única empresa que não necessita recolher o depósito recursal. Tranquilo, pessoal? Acho que está bem claro aí para vocês. Lembrando que eu estarei online durante o horário da aula de vocês e vou estar tirando todas as dúvidas, eventuais questionamentos. Terei o prazer de respondê-los. A gente volta num próximo bloco e aí a gente fala sobre os pressupostos intrínsecos do recurso dentro da Justiça do Trabalho. Até mais, fiquem com Deus.